Você que está aí pensando que ninguém se importa com você, que você está abandonado, rejeitado por tudo e por todos, ainda que você tenha sido decepcionado pelos seus familiares, por pessoas na igreja, no trabalho, na sociedade. Eu quero dizer para você que não é verdade. Você não está abandonado. Deus não lhe abandonou. E é por isso que nós estamos aqui com o seu programa Obreiros em Foco, para provar para você, inclusive, seja você obreiro, um evangelista, um colaborador, um pastor, você que está enfrentando dificuldades por causa da fé, por praticar a justiça, você está sendo odiado, injustiçado, maltratado, até mesmo no seio familiar, no ambiente profissional, nessa sociedade tão competitiva e egoísta em que vivemos, você se sente rejeitado. Saiba que por Deus você jamais será rejeitado. Receba aí agora a força de Deus para continuar lutando, dando o seu melhor para Ele, uma vez que Ele merece o nosso perfeito, muito mais que o melhor, o perfeito. No programa de hoje vamos estar respondendo perguntas enviadas ao WhatsApp do programa Obreiros em Foco através do número 953392828, 0 operadora 11. Você também poderá enviar a sua experiência, você que esteve na vigília ou nas reuniões de obreiros, transmitida diretamente aqui do Templo de Salomão, ou realizada aí no seu estado no sábado passado, aí no bloco. Você pode gravar então um vídeo objetivo, contando a experiência entre antes e depois, o que Deus lhe revelou, o que você aprendeu, o que mudou, você que foi batizado com o Espírito Santo. Nada nos alegra mais que saber que alguém foi batizado, selado com o Espírito de Deus. 953392828, 0 operadora 11, é o número da central de atendimento. O Bispo Irlan está aqui para então responder as perguntas enviadas ao nosso WhatsApp. Boa noite, Bispo, seja bem-vindo. Boa noite, Bispo Júlio, boa noite a todos. E a pessoa que teve uma grande experiência com Deus, ela pode também enviar uma mensagem de texto ou de voz, que a equipe do programa Obreiros em Foco vai entrar em contato com ela para ela dar o seu testemunho. Tá aí. E na central de atendimento, nós temos o pastor Clóvis. Boa noite, Clóvis, tudo bem? Boa noite, Bispo Júlio, boa noite, Bispo Irlan, e a todos os que estão acompanhando o programa Obreiros em Foco. Nós estamos aqui na central de atendimento, à disposição daqueles que se sentem sozinhos, solitários, mas eu queria dizer a todos que nós estamos aqui para te ajudar. E como eu disse, à disposição de todos aqueles que precisam do resgate. E como afirmei há minutos ou há segundos atrás, você não está abandonado por Deus, nem por nós da Universal. Nós estamos aqui para enviar o resgate à sua casa, ao hospital, ao presídio, aonde quer que esteja este ente querido seu, ou você que diz: eu quero voltar, mas não tenho forças. Clóvis, você já está na Igreja Universal há quantos anos? Bispo, eu estou na Igreja Universal há 25 anos. Há 25 Graças anos. a Deus. E você já está como pastor há quantos anos? 22 anos, Bispo. E casado? Casado há 20 anos. Há 20 anos. Você iniciou na Igreja Universal em qual estado? Minas Gerais, Bispo. Em Minas Gerais. Começamos a obra em Minas Gerais e durante todos esses 22 anos servimos a Deus no estado de Minas. Muito bem. Está aí, então, o pastor Clóvis na central de atendimento aqui do Templo de Salomão para enviar o resgate à sua casa. Ele que leva 27 anos servindo a Deus e agora aqui no Templo de Salomão à sua inteira disposição. O número é o 3573-3535, 0 operadora 11. Escreva aí, 35-73-3535, 0 operadora 11. Nós podemos e vamos lhe ajudar. Vamos então agora à primeira pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco. Olá, Bispo Júlio. Eu me chamo Natália, sou obreira do estado do Amapá e a minha dúvida é: como não se deixar ser influenciada pelas mídias sociais e pelas influências da atualidade, sendo uma pessoa que serve a Deus e estando no meio de tudo isso? Boa noite, Natália, mas essa é para o senhor, Bispo. Então, Natália, você trabalha, você está envolvida, né, na mídia social
e realmente somos bombardeados, vocês são assediados emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. É uma batalha. O segredo é você sempre colocar acima das informações, das imagens e de tudo aquilo que aparece diariamente na mídia social, nas redes sociais, a palavra de Deus. Quando a gente prioriza a palavra de Deus, pensa na palavra de Deus, então a gente se policia e a gente não aceita e a gente não se curva e, consequentemente, não somos influenciados pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que lemos, pelo que sentimos. Então, o segredo é simples, é você priorizar a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Como o Senhor Jesus reagiria diante dessa situação, dessa informação, diante dessa imagem ou diante deste comentário? Por exemplo, nós, bispos, pastores, fazemos uso da mídia e das redes sociais para evangelizar. A gente não fica exaltando a nossa pessoa, nem mesmo a instituição. A gente exalta e anuncia o nosso Salvador, o Senhor Jesus, a palavra de Deus. Veja, por exemplo, nos meus posts, no Instagram, no Facebook, no Twitter, está lá a palavra de Deus. Está lá uma orientação prática à luz da palavra de Deus, como agir, como viver a fé, como guardar a salvação, como alcançar o milagre, como andar com Deus. Então, eu falo por experiência, a única forma é a gente sempre colocar a palavra de Deus como principal, acima de tudo, e não se deixar influenciar pelo que a gente está vendo ou pelo que está acontecendo na sociedade, na mídia social ou nas redes sociais. Espero que a resposta tenha sido clara. Foi perfeita, bispo. E é uma questão de consciência e de ela adquirir aquela pulseirinha, o que Jesus faria? É verdade. E sempre se perguntar, né? O que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Bem, agora eu tenho uma pergunta para você. Preste atenção. Será que você não está pensando aí agora que está indo para o céu? Porque você está na igreja, você é um obreiro, você é um colaborador, você é um evangelista. Você conhece a palavra de Deus. Você está pensando, bem, eu estou indo para o céu. Mas, na verdade, você está caminhando para o inferno? Será? Espero que não. Espero que não. Mas se você está pensando que você está indo para o céu, mas está caminhando para o inferno, porque você está praticando coisas indevidas, falando coisas indevidas, nutrindo sentimentos indevidos, sabe? Escondendo pecados, porque pior que errar, pior que um servo de Deus pecar, seja ele bispo, obreiro, pastor, auxiliar, pior que pecar é esconder o pecado, é ocultar o pecado. E você está caminhando para o inferno. Você vai entender melhor. Acompanhe comigo este vídeo, que eu queria, inclusive, convidar o Bispo Ilan para assistirmos juntos. Vamos lá. Morte. Nenhuma roda de conversa gosta de tocar nesse assunto. Por mais que faça parte do ciclo humano na Terra, a maioria prefere não pensar sobre isso. Porém, quando chega a hora da morte, não importa com quem, onde ou o que esteja fazendo, ela vem. Diante desses acontecimentos, vemos as pessoas pensativas sobre a brevidade da vida. Veja o que a palavra de Deus fala sobre isso. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. A morte provoca a reflexão mais importante para o ser humano.
a eternidade e o dia da prestação de contas com Deus. E assim é a vida nesse mundo. Hoje comentamos sobre a morte de alguém. Amanhã, quem sabe, estarão comentando sobre a nossa partida. O grande erro do ser humano é fugir desse assunto. E o pior, não investir no futuro da sua alma. Ela é o bem mais precioso que você possui e a única coisa que você levará dessa vida. Bens, família, sucesso, tudo isso ficará neste mundo. E você? Tem se preocupado com o futuro da sua alma? Responda então essa pergunta, você telespectador, internauta, você ouvinte. Talvez você estava pensando que estava indo para o céu, mas você estava andando em direção ao inferno. E Deus está chamando a sua atenção. Nós só temos certeza da salvação quando nós estamos limpos diante de Deus. E nós estamos limpos quando somos perdoados. E nós somos perdoados quando nos arrependemos. E nós nos arrependemos quando nós reconhecemos o nosso real estado, que precisamos do seu perdão. Então, se você errou, não duvide, não blasfeme, não esconda, confesse, abandone este pecado e busque o Espírito Santo. Sobre isso eu vou falar no programa de hoje, sobre o primeiro sinal de que você está perdendo a salvação. Vou falar dos 10 sinais que caracterizam que a pessoa está perdendo a salvação. E hoje eu vou falar sobre o primeiro. Então fale para o obreiro, informe agora os colaboradores da sua igreja, os evangelistas aí da sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, porque nós vamos falar cada dia de um dos 10 sinais de que a pessoa está perdendo a salvação. Eu tenho aqui o comentário, o WhatsApp, na verdade, pedindo resgate, é o João Carlos, lá de Minas Gerais. Boa noite, João. Ele diz assim: bispo, já fui viciado no passado e por eu ter me afastado de Deus e da igreja, voltei a usar drogas novamente. Para mim serve de calmante. Não, João, deixa-me aqui parar aqui a leitura do seu WhatsApp e dizer que não é calmante. É um engano, você está sendo enganado. Nenhum vício serve de calmante. É porque eu fico agitado, fico agressivo, aí quando eu me drogo, quando eu fumo, quando eu cheiro, aí eu me acalmo. Na verdade não é isso, você se engana, você está se iludindo, você está se auto-enganando e se escravizando, se aprofundando ainda mais nesse vício. Ele segue dizendo assim: mas sinto que nada vai para frente. Estou aqui assistindo o programa, mas eu não me encontrei ainda. Como Paulo disse, o que preciso fazer não faço e o que não preciso faço. Quer dizer, conhece as escrituras sagradas, né, o João Carlos? Agora você tem que praticá-la. Você não consegue se dominar, sabe por quê, João? Porque tem um encosto em você, tem um espírito maligno em você. Você tem que entender que esse vício está separando você de Deus. Você não tem certeza da salvação. Você perdeu o controle da sua vida. Você reconhece que você está afastado de Deus. Quem está afastado de Deus está próximo de quem? Do diabo e dos seus espíritos que nos escravizam. Então reaja. Você mandou essa mensagem de WhatsApp ao programa Obreiros em Foco. Nós vamos lhe resgatar. Agora cabe você se firmar. Neste sábado, o Bispo Macedo vai estar aqui no Templo de Salomão, ministrando a reunião dos obreiros às 18 horas para todo o Brasil. Vamos estar falando sobre a armadura de Deus e sobre outras coisas concernentes à obra de Deus, que certamente vai ajudar e muito aos evangelistas, aos colaboradores, aos obreiros, aos auxiliares de pastores, que também devem participar desta reunião de obreiros, e todos os membros de algum grupo na Igreja Universal. Sábado, às 18 horas, a reunião de obreiros. E você, João Carlos, deve voltar. Aí em Minas você pode participar, tá? Vamos agora à central de atendimento, falar com o pastor Clóvis. Clóvis, eu tenho aqui bastante mensagem por WhatsApp de pessoas pedindo resgate. E aí na central, como é que está? Sim, senhor bispo, nós temos aqui vários nomes de várias pessoas que estão afastadas. Inclusive, eu tenho aqui o Diego, bispo, que está passando um problema
semelhante ao que o senhor acabou de citar. Ele está afastado da igreja há 10 anos e tem vícios de drogas. E quando ele está andando na rua, ele sente que está sendo perseguido. Ele vê vultos e toma remédios controlados. E, com certeza, nós vamos fazer o resgate chegar até o Diego. Ele mora aqui em São Paulo, no bairro do Campo Limpo, bispo. O Diego, o seu inimigo não está no exterior, não, hein? O seu inimigo está no seu íntimo. Você tem essa sensação de que está sendo perseguido, mas, na verdade, você está sendo manipulado e escravizado pelo espírito do vício. Ele está afastado há quanto tempo, Clóvis? 10 anos, bispo. 10 anos? 10 anos fora da igreja. Olha, se Deus te guardou, se Deus guardou ele, o Clóvis, durante esses 10 anos é porque realmente há um plano, há salvação para o Diego. Quem mais você tem aí em mãos? Temos aqui a Ivânia, bispo. Ela é de São Carlos, no estado de Santa Catarina. Ela tem síndrome do pânico, está desempregada, desenganada pelos médicos e está afastada há 3 anos, bispo. Meu Deus. 3 anos A ela maior está necessidade afastada. dela, Clóvis, não é a cura, não é a prosperidade. A maior necessidade dela é a busca, né, ao Espírito Santo, é retornar. Claro, Deus vai operar um milagre, você vai receber um sinal. Prepara um copo com água aí. Qual é o nome dela, Clóvis? O nome dela é Ivânia, bispo. Ô, Ivânia, prepare um copo com água. Você vai receber um sinal de Deus aí. Deus vai te levantar desta cama, Deus vai te curar. Mas Deus, na verdade, quer curar a tua alma. O seu corpo está apodrecendo, você está desenganado, está tudo dando errado para você, porque a sua alma está enferma. Deus vai te dar um sinal, mas cabe você buscar e priorizar o Espírito Santo. Qual o número da central, Clóvis? Isso, nós estamos à disposição e as pessoas podem ligar 011 3573 3535. Tem pessoas aqui preparadas para ajudar aqueles que estão afastados. Nós não vamos lhe julgar, nós não vamos lhe censurar, nós não vamos perguntar qual foi o motivo do seu afastamento, nós vamos perguntar qual é o seu estado, nós vamos falar o que você tem que fazer para ser resgatado e nós vamos enviar o resgate aí. Bem, vamos agora a mais uma pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco, enquanto você comunica aos obreiros, colaboradores e evangelistas da sua igreja sobre o que nós vamos falar, o primeiro sinal de quem está perdendo a salvação. Por favor. Olá, bispo, tudo bem? Eu me chamo João, sou aqui de Campos dos Goitacazes e, meditando na palavra, no livro de Apocalipse, me surgiu uma dúvida. Os 144 mil selados serão os arrebatados por Jesus ou serão os selados de Deus aqui na terra durante a grande tribulação? Olá, João, boa noite. Então, João, esses 144 mil que você se refere, que está escrito em Apocalipse, eles vão se converter no período da grande tribulação. Eles vão ser selados pelo próprio Deus, serão 144 mil de Israel, e eles vão reinar assim que encerrar os 7 anos da grande tribulação. O Senhor Jesus voltará para o início do reinado milenar do Messias e eles vão reinar juntamente com o Senhor Jesus e a igreja por 1000 anos. Isso mesmo. Eles são judeus que vão assumir a fé em Jesus depois que a igreja seja arrebatada, justamente no final desses 7 anos de grande tribulação, né? De engano em engano, grande engano, onde muitos judeus, infelizmente, atualmente rejeitam ao Senhor Jesus como Salvador, Messias, e se darão conta após o arrebatamento e após o final dos 3 anos e meio de falsa paz. Tudo que nós estamos vivenciando é apenas uma encenação do que vai acontecer depois do arrebatamento, né? O mundo já está sendo preparado para dar ou a mão ou a testa para medir a pressão, mas isso vai ser requerido após o arrebatamento para saber se você tem a marca da besta, que no caso a marca da besta não é 666, mas vai ser o chip contendo as suas informações, porque já não haverá mais passaporte, não haverá mais CPF, o CPF, nada disso vai ter. Carteira de identidade, Nem cartão de crédito. absolutamente nenhuma forma de transição, senão por meio do chip que será implantado debaixo da pele, que inclusive já foi feito teste, e em muitos países já se aplica isso. Muitas empresas, por exemplo, eu estive na Europa,
Muitas empresas já usam isso, que é uma forma segura, né, de acessar lugares na empresa sem ter que ficar carregando chave, etc. E outras coisas. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas é justamente isso que você ouviu. Eles vão, os 144 mil selados, serão 12 mil de cada tribo, né? Totalizando assim 144 mil. E tudo isso, bispo, está sendo também falado aos domingos, às 18 horas. No estudo do Apocalipse. Se você quer saber mais ao respeito, adquira o livro A Terra Vai Pegar Fogo, do bispo Renato Cardoso, e participe do estudo do Apocalipse aos domingos às 18 horas. Eu queria que você prestasse atenção no caso verídico da Marisete. Você que ouve vozes, ou você conhece alguém que sempre está se queixando, que ouve ruídos estranhos, sabe? Sofre com depressão, já teve, inclusive, pensamentos de suicídio. E essa pessoa, ela ignora o perigo que corre. A senhora Marisete vai falar ao respeito. Ela via vultos e ouvia vozes e tinha depressão. E a pergunta é, por quê? Ela foi a vários lugares buscando a solução e não encontrou. E foi justamente através do Folha Universal que ela, então, recebeu uma direção aonde ir e o que fazer. E daí a importância do trabalho de sexta-feira na Igreja Universal. Acompanhe. Olá, meu nome é Marisete, sou obreira da Catedral de Brasília. Antes de eu vir para a Igreja Universal, a minha vida era destruída. Eu via voz, eu via vulto, via coisas assustadoras. Então, quando eu recebi o convite da Folha Universal, aí eu vim para a Igreja Universal. E tudo isso que eu via, que eu sentia, desapareceu, e hoje eu estou transformada, estou liberta de tudo isso e eu sirvo a Deus. Leia na Folha Universal desta semana. Reportagem de capa, Gênesis, tudo sobre a nova superprodução da Record TV. Por que assistir? Entretenimento. O sucesso é o destino dos disciplinados. Saiba por quê. Sucesso financeiro. Está pensando em desistir? Veja o que preparamos para você. Geral, ataques de fúria. O que está por trás desses sentimentos? Confira essas e outras reportagens especiais. Adquira um exemplar na Universal mais próxima de você. Folha Universal. Informações para a vida. Um gesto tão simples, mas que mudou completamente o curso da vida da senhora Marisete. Ela que era atormentada por espíritos malignos, ouvindo vozes, né? Ela que via vultos, depressiva, desesperada, indo aqui, indo ali, fazendo a simpatia, recebendo um passe, fazendo um ritual e só piorando, piorando e planejando a própria morte. Até que um dia chegou às suas mãos o Folha Universal. Meu amigo, não despreze o Folha Universal. Esse é o maior meio de evangelização impresso da Igreja Universal. 1.694.500 exemplares impressos semanalmente. Então, faça uso deste folheto que contém a palavra de Deus, a mensagem do Bispo Macedo, do Bispo Renato, casos verídicos e textos educativos, orientativos, como, por exemplo, aqui na página 22, lições de fé. Para receber de Deus, muitos se consideram prontos, mas será que estão dispostos a obedecê-lo? Você é um cristão que só pede? Senhor, me dá, me dá. Bem, espero que não. Você vai aprender também a mensagem do Bispo Renato falando por que Feliz Ano Novo não existe. Muito interessante. Aqui na página 24, A Vida a Dois. Como superar uma frustração no amor e ser realizado. A Elaine conta aqui a sua experiência hoje com o seu casamento, sua vida sentimental realizada. Bem, se você diz, bispo, eu posso patrocinar um fardo com 125 exemplares para que vocês possam colocar juntamente com a cesta básica a palavra de Deus e vamos alimentar os que estão passando necessidade em meio a esta pandemia. Nós necessitamos do seu apoio, você empresário, você membro, você simpatizante desse trabalho evangelístico, social, espiritual realizado pela Igreja Universal através do Espírito Santo. Essa obra é dele, essa igreja é dele.
E por isso, o Espírito Santo tem movido milhões de pessoas e temos alimentado a milhares de pessoas, né? Você pode doar agora mesmo um fardo, ou 2 ou 3, através do aplicativo do seu banco ou através do SMS com a palavra doar e o valor R$250, que é um fardo, ou 2 ou 3, dentro das suas possibilidades. Talvez alguém dirá, mas eu não tenho condições de patrocinar um fardo. Mas você pode patrocinar 10 exemplares, 20 exemplares, 30. Faça a sua doação, mas não abra mão, preste atenção, principalmente os obreiros, os membros da igreja, os colaboradores, não abra mão de, depois de fazer a sua transferência, pegar o número da transferência, imprimir ou copiar e colocar aí no envelope, no papelzinho e colocar no altar, depositar no altar da igreja mais próxima à sua casa. É melhor para você, é mais seguro para você. Eu peço aos membros, eu peço aos colaboradores, eu peço a todos que se disponibilizam em patrocinar a obra de Deus, o programa de televisão, o jornal, o programa de rádio, que faça a sua doação através de um dos aplicativos, seja da Igreja Universal, que é gratuito, simples e seguro, ou através do aplicativo do seu banco, ou usando nessa nova forma, Pix, você pode então aí fazer a sua doação também de forma segura. Mas nunca abra mão de fazer a parte espiritual, que é levar ao altar e apresentar ao Altíssimo. Eu vou falar sobre o primeiro sinal de que a pessoa está perdendo a salvação. Informe a quem você ainda não informou em 5 minutos, porque agora eu vou à central de atendimento falar com o pastor Clóvis, que tem ali uma equipe de auxiliares e de esposas de pastores, de levitas do templo para resgatar os afastados. Clóvis. Sim, senhor bispo, e é importante que todos saibam, bispo, que o tempo de voltar à fé é hoje, é agora. Às vezes, se a pessoa esperar demais, ela pode não ter tempo. A Fabiana, de Campinas, São Paulo, ela está afastada há aproximadamente 1 ano, bispo, e tem brigas no casamento e, recentemente, o marido saiu de casa e ela pede a nossa ajuda e, certamente, o resgate vai chegar até a Fabiana. E nós temos também aqui, bispo, o nome do Jonathan, de Glória de Gotá, estado de Pernambuco. Ele sofre com ansiedade, com insônia, tem problemas no coração. E um dos motivos pelo qual ele se desanimou e se afastou da igreja é porque ele tem tentado alcançar a cura, mas ele ainda não conquistou. Ele está afastado há 5 meses da igreja, bispo. Então é importante que ele e todos os outros saibam que o resgate vai chegar até eles. Claro que sim. 3573-3535, 0 operadora 11. Estas pessoas, Clóvis, foram abatidas, estão afastadas porque faltou uma dessas peças, ou todas as peças da armadura do soldado de Deus, né? Já falamos sobre a pessoa estar cingida com a verdade, já falamos da couraça da justiça, já falamos de estar calçado com os pés, né, da preparação do Evangelho da Paz. Nós vamos estar com o Bispo Macedo aqui às 18 horas no Templo de Salomão, transmitindo para todo o Brasil a reunião dos obreiros. Eu não sei se tem como o Davi colocar aqui. Obrigado, Davi. A armadura, a peça da armadura que vamos estar falando este sábado, tomando sobre si, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está aí Efésios, capítulo 6, versículo 16. Meu amigo, não abra mão de nenhuma das peças da armadura de Deus, porque é fundamental. Bem, agora eu quero que você pare e preste atenção no primeiro sinal de que você está perdendo a salvação. Por favor. Não tem disponibilidade de tempo para Deus. Quer dizer, esse é o primeiro sinal de que a pessoa que é quente vai entrar no estado de morno e depois até de frio. É não ter disponibilidade ou tempo para Deus. As prioridades são para si e para as pessoas. Então pare aí agora, obreiro. Você auxiliar, colaborador. Preste atenção.
Preste atenção nessa afirmação aqui. Porque se você não tem disponibilidade de tempo, você não faz tempo para ter os seus momentos com Deus, sabe? Para pensar nas coisas do alto, para falar com Deus, para meditar na sua palavra, para desenvolver a sua salvação, a sua comunhão. Eu não estou falando de participar de uma reunião. Eu não estou falando de participar de uma vigília. Eu estou falando de você no seu dia a dia, né? Pela manhã, quando acorda, né? Meia-manhã, depois à tarde, à noite. Não tem disponibilidade. Quer dizer, você não se prontifica, você não faz tempo para Deus. Você faz prioridade, as prioridades envolvem a si, servir a você, atender a você. Vou para o ginásio, vou trabalhar, vou estudar, vou falar com fulano, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e para as pessoas, e não para Deus. Esse é o primeiro sinal de que você está perdendo a sua salvação. Você que está salvo, você está perdendo. Veja só o que diz aqui o texto bíblico, se não é verdade. No Antigo Testamento, Deus falou assim, dando a ordem a Moisés para que o povo se relacionasse com ele. Capítulo 35, versículo 5 do livro de Êxodo. Tomai do que tendes, quer dizer, cada um tem que tomar, pegar, dispor de si uma oferta. A oferta envolve tempo, esforço, dedicação, consideração. Essa oferta aqui era um animal. Hoje a nossa oferta não é um animal, é o nosso tempo, é a nossa obediência, é o jejum. Tudo que fazemos para Deus é uma oferta, também monetariamente falando. Uma doação financeiramente falando para patrocinar o programa, a evangelização, a abertura da igreja, a construção de uma nova igreja. Mas essa oferta aqui no passado e no presente é tudo aquilo que envolve o seu tempo, o meu tempo. Uma oferta para o Senhor, quer dizer, dedicar ao Senhor o seu tempo, o seu esforço, a sua atenção. Cada um, ele repete, cujo coração é voluntariamente disposto. Está vendo a palavra disposto? Disposto, disponibilidade vem de disposto. Você está disposto, você está disponível. Você faz por onde? A disponibilidade da sua parte em priorizar Deus acima de si e das pessoas. Então, você, se está salvo, você vai se manter salvo. Se você está salvo e está ignorando a importância de disponibilizar tempo para Deus, ter momentos com Deus, isso vai comprometer a sua fé, isso vai comprometer a sua salvação. E ele completa dizendo, olha só, e voluntariamente disposto, atrarão por oferta alçada, quer dizer, de gratidão, não é para pedir, Senhor me dê isso, Senhor me faça aquilo, não. De agradecer ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pelos de carneiro. Aí ele entra em vários detalhes, ele vai discriminando os tipos de oferta até chegar, né, a unção, o azeite para a unção e o incenso aromático. Em outras palavras, todos podemos disponibilizar para Deus o tempo para investir na nossa comunhão com Ele. Alguém dirá, mas isso é Antigo Testamento. Eu tenho aqui o Novo Testamento, por favor, Walter. Eu não terminei, não. Eu tenho aqui o Novo Testamento em Romanos, capítulo 1, versículo 24. Veja só o que diz aqui, olha só. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Ele está falando dos incrédulos, das pessoas que rejeitam a palavra de Deus, que desdém a vontade de Deus, né? Ignoram o plano de Deus para as suas vidas e fazem seus planos e insistem com os seus planos. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira. Ah, Deus não precisa de tempo, Deus não precisa de atenção. E honram, e diz aqui, e honraram, e serviram mais a criatura, olha só, mais a criatura, as pessoas, a si mesmas, do que o Criador. Nós temos que honrar sempre mais o Criador do que a nós mesmos e do que aos outros,
para que a gente não seja entregue ao quê? Às concupiscências do nosso coração e não sejamos o quê? Imundos e sejamos desonrados no nosso corpo. Ele vai e segue falando que é bendito eternamente. Deus é bendito, o Criador é digno de ser obedecido, reverenciado, amado. E ele diz, amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. As pessoas vivem atrás de fantasias, né, de emoções, de desejos, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. Quer dizer, aqui está o homossexualismo, o lesbianismo. As mulheres se tornaram lésbicas, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, o homossexualismo. Homens com homens. Está vendo aqui? Cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Quer dizer, que é a condenação. Então veja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que o primeiro sinal de que a pessoa está perdendo a salvação é que ela não se faz disponível, ela não acha tempo, ela não faz tempo para ter os seus momentos com Deus, porque ela prioriza a si ou as pessoas. Então responda, obreiro, obreira, você está priorizando quem? A si, as pessoas ou o seu relacionamento com Deus? Bem, sua resposta é o que vale. A nossa consciência, se ela nos acusa, Deus também nos acusa. Se ela não nos acusa, certamente Deus não nos acusa. Vamos agora a casos de pessoas que participaram da reunião de obreiros, que priorizaram a Deus e não a si, nem aos outros, e elas vão contar o que aconteceu. Boa noite, eu me chamo obreira Ana Maria Bondan, eu sou da cidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E nessa reunião de obreiros, o que mais me impactou foi a parte onde o pastor falou que nós devemos andar com as nossas próprias pernas, ou seja, nós temos que ter a nossa comunhão com Deus bem estabelecida, para que nós possamos dar sequência e no ano de 2021 nós venhamos andar com as nossas próprias pernas, sem haver necessidade de termos babá cuidando de nós, porque o Espírito Santo ele está cuidando de nós. Então, se a nossa comunhão com Deus ela estiver bem, tudo vai fluir, tudo vai ir bem, e nós vamos conseguir sermos aqueles servos quentes, não mono. Então foi isso que mais me impactou nessa nossa reunião de obreiros, e eu convido vocês a também participarem da reunião de obreiros às 18 horas, em todos os sábados. Sempre participo das reuniões de obreiros aos sábados e sempre tenho aprendido algo novo que acrescenta na minha vida espiritual. Na terceira reunião da armadura de Deus, entendi que não pode haver brechas na armadura de um soldado. Eu não posso, de maneira alguma, me dispersar, me isolar do altar, pois só assim meus pés estarão calçados com o Evangelho da Paz. Meu nome é Lucas, eu sou daqui de Piracicaba e todo sábado eu tenho participado das reuniões de obreiros e tenho aprendido cada vez mais a ter comunhão com Deus, né, a desenvolver a minha fé, a estar cada vez mais firme com Deus, para que eu venha conservar a minha salvação dia após dia. E tem me ajudado muito em todos os sentidos, principalmente na minha vida espiritual. Eu convido a cada obreiro ou obreira que não vem ainda estar participando. Em nome de Jesus, Deus abençoe. O escudo era a principal arma nas batalhas, pois o guerreiro o usava para se proteger dos golpes do inimigo. E numa batalha, a defesa antecede o ataque, pois este só deve ser feito após estabelecida a defesa. Na guerra espiritual também é assim. E o escudo espiritual é a fé. É ela que nos protege das investidas dos inimigos e dá certeza para o ataque. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sábado, 23 de janeiro,
Na reunião dos obreiros, falaremos sobre como tomar o escudo da fé, para que todos aqueles que estão à frente da batalha contra o inferno possam estar protegidos até o fim. Às 18 horas, com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Você que está afastado, você que está sofrendo, você se prepare. Você que acompanhou aí e você está nesse processo. Você está perdendo a sua salvação. Você pode ligar agora para a central de atendimento. O pastor Clóvis está ali com a equipe, pastores, esposas de pastores, levitas e obreiros aqui do Templo de Salomão para atender a todos que precisarem, né, o pastor Clóvis? Com certeza, Bispo Irlan. Inclusive, nós temos aqui o nome da Meire. Ela é da Zona Sul de São Paulo. Ela diz que está tendo muitas brigas com o marido dela e ela já percebeu, bispo, que esses problemas, eles aumentaram depois que ela se afastou da igreja. Ela está aproximadamente 1 ano afastada da igreja. Ou seja, o mais importante ela já conquistou, que é se conscientizar que pelo fato dela estar longe de Deus, né, os problemas estão se avolumando na vida dela. Quem mais? E nós temos aqui o nome do Augusto. Ele é do bairro da Casa Verde, aqui em São Paulo. Ele está afastado da igreja há pouco mais de 1 ano. E se separou da esposa e está sozinho hoje. E ele diz que não tem forças para voltar. Mas ele tem, o pastor Clóvis, se ele decidir, se ele determinar neste momento, Casa Verde é aqui do lado. Sábado agora, ele já vai estar participando da 4ª reunião da Armadura de Deus, desta feita com o Bispo Macedo, uma grande oportunidade para todos que estão perdendo a salvação e querem encerrar esse processo de destruição. Pastor Clóvis, o senhor poderia vir para cá, porque nós vamos em seguida fazer a oração. Nosso copo com água já está preparado para o momento da oração. Prepare aí o seu. Nós vamos orar também pelo óleo que nós vamos distribuir no dia 31, para que os obreiros sejam renovados, fortalecidos. Este óleo está sendo apresentado a Deus em todas as reuniões e em todos os programas de rádio e de televisão. Vem para cá então, pastor Clóvis, com as fichas das pessoas que estão afastadas e que pediram resgate. Agora, obreiro, preste atenção. O que você faria? Preste atenção. Você é obreiro, você é obreira, está tudo bem, você vai dormir, né? Chegou o final do dia, você vai para casa, né? Descansa e vai dormir tranquilamente. E você acorda no dia seguinte cego e incapaz de mover os braços e as pernas. O que você faria, obreiro? O que você faria, obreira? Você vai dormir bem, de saúde, normal, vendo, falando, andando, servindo a Deus. E no dia seguinte, quando você acorda, você não vê, não enxerga nada, não consegue mover os braços nem as pernas. Você blasfemaria? Você duvidaria? O que você faria? O caso verídico da Raquel, ela que viu fogo e terremoto, vai contar a sua experiência e vai nos ensinar um pouquinho como devemos reagir em meio ao fogo e o terremoto. Meu nome é Raquel Galvão, sou de Niterói, Rio de Janeiro, sou obreira há 20 anos. E o meu verdadeiro fogo e terremoto foi o seguinte. Eu fui dormir bem e acordei no dia seguinte mal. Eu acordei sem enxergar e sem sentir as minhas mãos e os meus pés. E a partir do momento que isso aconteceu, eu fiquei muito preocupada com o acontecido, né? Como assim? Você dorme bem e acorda... Você vai dormir bem e acorda sem enxergar e sem sentir as mãos e os pés. Chamei meu esposo, com muita dificuldade, ele me levou ao hospital e aí começou a minha luta para descobrir o que tinha acontecido comigo. E fiquei o dia inteiro na emergência, fazendo vários exames,
até que eles não descobriram o que tinha ocorrido comigo e decidiram me levar diretamente para o CTI. Foi se agravando a minha situação, no final já era de noite, eu cheguei no hospital de manhã, já era de noite, e eu já estava até comprometendo a minha respiração, eu já estava tendo dificuldades de respirar. E aí, uma vez eu no CTI, eu me vi naquela situação e aí eu comecei a me perguntar o que realmente teria acontecido. E aí eu fui piorando e os médicos começaram a pedir vários exames. E durante 3 dias eu fiz uma série de exames e eu fui só piorando, só piorando. E aí eu fui buscando a Deus força, né, para sair daquela situação. Depois de 3 dias de muitos exames, foi descoberto uma doença autoimune, uma doença rara, que atacou o meu sistema nervoso. E por ter atacado o meu sistema nervoso, eu perdi a visão e todo o movimento do corpo. E aí eu me vi numa situação muito complicada, porque como uma jovem de 36 anos perde o movimento do corpo e não consegue enxergar. Eu só ficava em cima da cama, sem poder fazer nada. Eu não comia, eu não conseguia fazer as minhas necessidades sozinhas, porque eu perdi totalmente o movimento. E aí eu comecei a me colocar mais ainda nas mãos de Deus e começar a colocar em prática tudo que eu aprendi nesses 20 anos de obra, que foi agir a minha fé. Um médico que estava cuidando de mim perguntou se eu era evangélica, se eu tinha fé, se eu acreditava em alguma coisa. E eu falei que sim, lógico. E ele falou, busca um milagre. E eu escutei a voz dele e fui atrás do meu milagre. E aí, depois de 12 dias no CTI, né, eu comecei a apresentar uma melhora assustadora para os médicos, porque o problema que foi apresentado normalmente era para mim ficar no CTI de 3 a 6 meses, mas como eu apresentei uma grande melhora, eles acharam prudente me transferir para o quarto. E aí eu fui para o quarto ainda com muita dificuldade, sem ter o movimento do meu corpo, sem enxergar, totalmente vulnerável, mas já tive uma certa melhora, então eles acharam mais prudente me transferir para o quarto. E aí eu saí do CTI e fui para o quarto. Aí sim eu me apeguei mais a Deus, porque no quarto eu tive a oportunidade todos os dias de escutar a palavra do Bispo Macedo. A palavra que o Bispo Macedo sempre se dirigia a você que está no leito de morte, você que está hospitalizado. E aí eu me apeguei mais ainda às palavras do Bispo Macedo, me apeguei à fé em Deus, oração, acreditar que eu ia sair sempre pensamento positivo. Porque quem olhava para mim via uma obreira, né, uma jovem vesga, porque eu fiquei vesga, o meu rosto ficou totalmente inchado, o meu corpo ficou totalmente fraco, né, naquela situação. E quando eu fui para o quarto, aí sim, eu comecei a melhorar, a andar, comecei a conseguir enxergar um pouco melhor, porque a minha fé ela começou a ser mais alimentada. E aí, depois de 10 dias no quarto, eu recebi a notícia muito esperada, que foi a minha alta. E todos ficaram surpresos, porque com aquela doença que eu tinha, não era para me sair com 20 e poucos dias do hospital, era para eu ficar vários meses. E aí eu saí do hospital, eu fiquei muito feliz, porque aí eu ia ter a oportunidade de agir ainda mais ainda a minha fé. Ali eu concretizei a minha cura, eu melhorei 100% a minha saúde e eu louvo e agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de passar por essa situação, porque através desse fogo e terremoto que eu passei, eu pude provar a minha fé. Hoje eu estou totalmente recuperada e de volta ativa para a honra e glória do Senhor Jesus. A Raquel não poderia agir de uma outra forma. Ela agiu de forma correta, confiou, manteve-se na fé. Ela estava cega e paralítica, mas não estava surda, nem duvidou do poder de Deus. Ela alimentou a fé escutando as mensagens amigas do Bispo Macedo. Ela manteve a fé
nas palavras que ela já havia lido e ouvido. Ela manteve a fé, o foco no altar. Mesmo cega, ela manteve os olhos espirituais no altar. Mesmo paralítica, não podendo andar, ela continuava na presença de Deus. Ela perdeu a visão física temporariamente, mas a espiritual ela não perdeu. Ela já não tinha como mover as mãos, os braços, mas ela continuava servindo a Deus, mesmo ali no hospital. Mesmo cega, impossibilitada de mover os seus braços e as suas pernas, ela se manteve como sacrifício vivo, não negou a fé, não blasfemou, não murmurou, não culpou a Deus, não culpou a igreja, não culpou a família. Ela viu fogo e terremoto e agora está vendo a glória de Deus, né? Está aí de volta à obra de Deus, servindo a Deus como obreira, está aí com a sua visão restaurada, não ficou sem nenhuma sequela, anda perfeitamente, movimenta, faz uso dos seus braços e das suas mãos para levantar os caídos. Obreiro, colaborador, você por coisas menores murmura, você por coisas menores, sabe, duvida, você por coisas menores é reprovado. Avalie a qualidade da sua fé. Na verdade, avalie a sua espiritualidade. Porque quando estamos bem espiritualmente, nós vemos fogo, terremoto e vencemos. Bem, é momento de oração, meu copo com água já está aqui em mãos, o pastor Clóvis já está aqui em estúdio para nos ajudar a interceder por todos vocês que ligaram pedindo o resgate. Vamos falar com Deus. Senhor Espírito Santo, o Senhor falou com esse obreiro, com este colaborador, mas também o Senhor falou com este telespectador que está desesperado, aflito, o afastado, que se sentia condenado, esquecido por todos, rejeitado por todos, mas não por ti e não por nós. Nós estamos aqui à disposição deles para enviar o resgate. E agora nós falamos contigo, ó Pai, pois o Senhor disse: vinde a mim como estás. Meu amigo, apresente a sua vida. Você que já não quer mais ser um viciado, um depressivo, agressivo. Você que está aí sofrendo com uma doença incurável no hospital. Você que está no presídio, no carro, no trabalho, não importa o lugar. Deus quer ouvir a sua oração, Deus quer ouvir a sua voz. Fale com Ele, invoque-o, porque, meu Deus, esta água agora vai ser usada por Ti para arrancar essa dor, essa infecção, esse tumor, para arrancar este pensamento de suicídio, esse pensamento de desistir de tudo, da obra, da fé, de Ti. Meu Deus, arranca este mal que está seduzindo este obreiro, que está assediando a este colaborador, que quer derrubar esse pastor, que quer remover esta pessoa da Tua obra. Por isso ele não tem tido disponibilidade, não tem feito tempo para Ti, não tem tido momentos contigo, mas sempre está priorizando a si mesmo e aos outros. Usa esta água e remova agora todo o mal. Em o nome de Jesus, declara esta água consagrada. Beba, meu amigo, e receba agora o sinal de Deus. Aí onde você está, pois você não está só. Deus está com você e nós também. Toda dor, toda opressão, toda perturbação psicológica, emocional, física, sai agora da mente, do coração, do corpo. Eu te repreendo, encosto, e digo: você perdeu esta alma, perdeu este coração, perdeu esta vida. Eu te ordeno agora, eu estou falando com você, espírito enganador, saia! Respire profundo, minha amiga, meu amigo, seja livre. Ó Deus, assim como o pastor Clóvis, segure em mãos os nomes das pessoas que ligaram, desabafaram e pediram resgate. Que quando este pastor, o pastor deste bairro, meu Deus, quando chegue aí o resgate, o homem de Deus, a mulher de Deus, chegue na casa desta pessoa, no hospital, no presídio, no barraco ou na mansão, seja onde ele estiver,
chegue à luz e que haja resgate. Neste sábado Ele esteja conosco, participando da reunião dos obreiros, ministrada pelo Bispo Macedo diretamente do Templo de Salomão. Ó Deus, usa este óleo, consagra este óleo. As pessoas estão pedindo a Ti um milagre no dia 31, mas eu peço que todos os obreiros que serão ungidos com este óleo sejam renovados, sejam consagrados, que os colaboradores sejam aprovados em meio às tribulações, tentações, perseguições. Ó Deus, que nesse CPO que vamos iniciar em fevereiro, o Senhor venha levantar homens e mulheres fortes, guerreiros, que venham nos ajudar a servir ao Senhor mais e melhor, pois a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Declaro este óleo consagrado, juntamente com o Bispo Irlan e com o Pastor Clóvis aqui em estúdios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. A plenitude desta terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a Ele? E quem conhecerá sua morada? Aquele que renunciar, as mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Pastor Clóvis, as suas considerações finais. Bispo, nós temos a certeza de que quando a pessoa ela toma a decisão de voltar a buscar a Deus, o Espírito Santo se coloca à disposição dela para dar a ela a força, o vigor que ela precisa. Basta apenas tomar a decisão certa. Sábado vai ser a grande chance, a grande oportunidade para todos aqui de São Paulo, Grande São Paulo, participarem presencialmente no Templo de Salomão da 4ª reunião da armadura com o Bispo Macedo. Bem, diante de tudo que foi falado e exibido, só me resta dizer, nos veremos na iurte ou nas nuvens. Este elemento foi testemunha de grandes milagres na época de Jesus. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Com este óleo consagrado no Templo de Salomão, por bispos e pastores de todas as partes do mundo, ungiremos a nós e nossos familiares, para que haja cura, libertação e proteção. A distribuição gratuita do óleo sagrado. Domingo, 31 de janeiro, às 7, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Distribuição única em 2021. Você acabou de assistir o programa Obreiros em Foco. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário e neste mesmo canal, dando a outras pessoas a mesma oportunidade que você acabou de receber. Convide alguém para assistir com você.